Mateus capítulo 18, versículo 1, aqui diz: o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, o que, gente? Os discípulos, está diferente, isso, está diferente a versão ali. Aproximaram-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Olha para mim, por favor. Você vê que os discípulos, alguns ali, chegaram até Jesus, querendo saber dentre eles quem era o maior, quem era o melhor deles, quem teria uma posição melhor dentre todos, quem está à frente de quem. Você vê que enquanto não houver o Espírito de Deus dentro de uma pessoa, ela vai ter sempre a necessidade de se sentir à frente dos outros. Ela sempre vai ter a necessidade de se achar melhor do que os outros. Aqui nesse momento, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, já eram discípulos, eram aprendizes, estavam ali iniciando a caminhada da fé. Eles não tinham ainda nascido de Deus, ainda não eram pessoas cheias do Espírito Santo. Isso aconteceu mais para frente. Mas você vê que aqui eles tinham essa dificuldade, que todo mundo que não tem o Espírito Santo tem, que é essa questão de se achar melhor ou de se achar inferior aos outros. É 880. Ou ela se sente melhor do que os outros, ela tem um olhar altivo, a pessoa é orgulhosa, soberba, ela olha os outros de cima, o que, gente? Para baixo. Ela acha que ela está numa posição melhor, ela acha que pela roupa dela, porque eu estou melhor vestido, eu sou um ser humano melhor do que você. E as pessoas hoje em dia estão assim, e as pessoas tratam as outras assim. Se a pessoa estiver mais bem vestida, ela é bem o quê? Bem tratada, ela é mais bem vista, ela é bem quista. Mas se a pessoa tiver com uma roupinha mais simples, aí já não dão tanta credibilidade para ela, já não dão tanta atenção para ela. Tem gente que passa até desapercebido. Existem famosos que eles saem na rua de uma forma simples, bermuda, chinelinha, havaiana, roupinha bem simplesinho, bonezinho, um óculos, ele sai, não precisa nem de segurança, ninguém nem enxerga ele, porque é mais um no meio da multidão. Mas quando ele está ali todo apresentado, conforme aquela imagem que todo mundo conhece, a maneira que ele se apresenta, com aquela roupa, aquela aparência, vira uma loucura. As pessoas, ai, meu ídolo, minha ídola, né? Não existe ídola, né? Mas as pessoas ficam malucas, porque fulana, ai, a beltrana, a atriz, o ator, o cantor. As pessoas passam a ser valorizadas pelo que apresenta, pelo carro que tem. E existe até um dito popular, e que chega a ser fato, que as pessoas valem o que elas têm. Mas não se deixe levar por isso, porque se você for levado por isso, e você achar que você é alguma coisa pelo que você tem, pelo carro que você tem, pelo lugar que você mora, pela roupa que você veste, você vai esquecer de ser alguém aqui. Você vai esquecer de ter valor aqui por dentro, e você vai achar que ter valor e ser alguma coisa é estar bem vestido, é ter aquela roupa de marca, é ter aquele sapato. E você vê que às vezes é do ser humano, ele compra um sapato melhor, uma roupa, a pessoa se sente até melhor. Sente ou não sente? Claro, todo mundo se sente melhor, uma roupa nova, um sapato novo, um carro novo. Mas não é para a pessoa se sentir melhor que os outros, é só para você se sentir melhor com você mesmo. Então essa questão de se sentir melhor, quem é o maior, quem é que está à frente,
Como é que o Senhor me vê? Né? Assim eles queriam que Jesus dissesse: quem é de nós aqui o maior no reino de Deus? Quem aqui faz mais? Porque eu faço mais, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Olha, eu acho que sou eu, né, Senhor? Falta dizer isso. Mas você vê que ao ponto que existe aquele que se acha melhor, também tem aquele que se acha um nada. Mas não porque a pessoa é humilde, mas é porque é do espírito. Ela se sente menor do que os outros. Ela tem aquele olhar meio assim, sabe? Ela olha até de cabeça baixa assim, pessoa: eita, fulano ali é muito rico. Ela se sente menor do que os outros. E às vezes a pessoa é melhor do que aquela que tem muito dinheiro, porque aquela que tem muito dinheiro talvez seja ela soberba, talvez seja ela uma pessoa podre por dentro. O valor dela está do lado de fora, mas o valor de quem é humilde está do lado de dentro. E às vezes é isso que as pessoas não conseguem compreender. Versículo 2, ele diz o seguinte: e o Senhor Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como o que, gente? Como crianças, de modo algum entrarei no reino de quem? Você vê que Jesus pegou eles que estavam lá em cima e puxou eles para a terra. O orgulho deles estavam levando eles lá em cima, fazendo eles se achar alguma coisa, porque eles estavam andando com Jesus, porque eles viviam com Jesus. As multidões cercavam quem? Com Jesus. Jesus era muito famoso. E você quem é? Eu sou um discípulo de Jesus. Você sabe quem é que está falando? Eu sou João, eu sou Pedro, eu sou Judas. O discípulo de quem? Sabe aquela pessoa que se exalta em cima do nome dos outros? Com o nome dos outros? Porque eu sou o empregado do fulano, eu trabalho para aquela família rica. Tem gente que se enche até com isso, que se acha alguma coisa até nisso. Verdade ou mentira? Mas você vê que Jesus pegou uma criança. Chama o guerreiro aí, o Davi que está do seu lado aí, traz ele para a terra de volta, que ele deu uma cochilada. Vem aqui, guerreiro, vem aqui. É que está ainda meio, sobe aqui no altar. Te peguei no pulo, hein? Deu uma fechada de olho ali. Eu vou falar com o pai aqui agora, Abraão. Como é que é seu nome? Murilo. E aí, Murilo, está na fé? Então Jesus pegou uma criança ali, como Murilo aqui, e colocou diante de todos eles, diante de todos os discípulos. Imagina 12, colocou diante deles e disse: olha, se não te converter, você vê que, olha só como é que o diabo engana, como é que o orgulho engana a pessoa, como é que o orgulho cega, faz a pessoa se achar alguma coisa que ela não é. Eles achavam que eram os maiores, ou um maior do que o outro no reino dos céus. E Jesus, quando falou: olha, se você não se converter, nem no reino dos céus você vai entrar. Olha como é que o engano funciona. Te faz pensar que você já está no céu, e que além de te fazer pensar que você já está salvo, que você já é o maioral lá, quando na verdade você ainda nem se converteu, só está convencido. E Jesus disse: olha, se você não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Eles devem ter ficado sem entender o quê? Porque eles achavam que estavam salvos, porque estavam servindo a quem? Eles pensavam que estavam salvos, que já estava garantido no reino de Deus, porque era discípulo, porque dormia com Jesus, porque andava com Jesus. Pessoal, eu lembro que Deus já era comigo desde quando eu era incrédulo.
Deus já andava comigo e eu já andava com Jesus desde quando eu era incrédulo, perturbado. Vira e mexe eu me enfiava numas presepadas e eu falava: meu Deus, me livra. Vira e mexe eu estava pedindo para Deus me livrar, me guardar das presepadas. Quem você, antes de chegar na igreja, você já falava com Jesus? Fala assim: aí ó, estou falando, mesma coisa. Já falava: meu Deus, me livra, tem misericórdia. Já falava. Eu ia na macumba e falava para Jesus na hora dos apertos. Falava: Jesus, me livra aí, Senhor, me guarda aí. Servindo ao diabo e falando com quem? Com Deus. Meu Deus, me guarda aí, Senhor, pelo amor de Deus. Está vendo que você pode se achar uma pessoa de Deus, de muita fé. Você pode ir: não, porque eu falo com Deus e Deus me guarda, hein? E Deus livra, porque Ele tem um projeto, Ele tem um grande propósito para cada um. Qual é? Salvação. É nos levar ao reino dEle. Mas se a gente não tiver o reino de Deus aqui na terra, dentro de nós, a gente não vai entrar lá em cima. Então, o primeiro critério para entrar no reino dos céus, o primeiro critério foi: você tem que se converter. Segundo foi: você tem que ser como uma criança, tem que nascer de novo, tem que ser puro. Tem que ser o que, gente? Puro. Ele estava puxando uma paia ali, eu chamei ele veio todo sorridente, sem maldade nenhuma. Ficou chateado? Olha, ó. E se fosse você? Tem gente que, se eu brincasse assim com ela, ela ia ficar chateada, ia virar as costas. Como é que pode? Com raiva de mim. Mas o Murilo está feliz de estar aqui? Amém, gente? É uma criança. Vai ser pastor? Quer ser pastor ou não? Não sei. Não sabe não? Deus já sabe já. Amém, gente? Então você vê que uma criança é pura, não tem maldade. Quando a criança nasce, ela já nasce xingando? Para que me impôs nesse mundo? Aí ela olha, abre o olho assim, depois que nasce, aí olha assim: onde que eu estou? No SUS. Está amarrado, nasci na família pobre. Ah, não. Quem que é minha mãe? Dona Maria. Não. Aquele choro ali, a criança não chora quando nasce? Aquele choro ali é porque está revoltado, indignado já com a vida. É ou não é? Hã? Você vê, né? Criança não tem maldade o que, gente? Primeira palavrinha que a criança fala é o que? É mamãe, é papai. Sim ou não? Para você ver. Tem maldade nenhuma. Não sabe o que está passando, não tem maldade nenhuma. Mas o ser humano cresce e ele se corrompe. E é por isso que a gente cresce, amadurece, se perde. E se a gente quiser ser salvo, a gente vai ter que voltar à estaca zero, que é isso aqui, ó: pureza, inocência. Aí Deus habita. Amém, gente? É por isso que as crianças já estão o quê? Salvas. Se morrer agora, fica tranquilo, está salvo. Quer não? Já está salvo. Estou brincando. Já está abençoado. Amém, gente? Vai lá, Murilo. Obrigado, viu? Continua lá. Então você vê que Jesus está esperando isso, que o ser humano volte à pureza, à inocência, a não ter maus olhos, maus pensamentos, não ter o coração sujo, mas se limpar. Pastor, mas eu já estou todo estragado por dentro. O diabo me sujou, me contaminou, eu me deixei levar, já fiz tanta coisa que até o diabo duvida do que eu já fiz. Até o diabo diz: Deus me livre, hein? Mas ainda assim, se você decidir descer as águas, se consertar, ser melhor a partir de agora, a mudança começa. Ele prometeu nos dar um novo coração, um novo espírito. Amém, gente?
a obra de Deus é completa. Ele começa curando, Ele cura esse corpo doente, Ele cura a alma enferma, Ele troca o coração, um novo espírito, novos olhos, bons olhos, uma mente pura. Ele faz tudo. A pessoa só tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Me ajuda a vencer, me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajude a largar a velha vida, me ajude a vencer o velho eu, a velha criatura, porque sozinho você não vai conseguir mesmo, mas quando você vai a Deus, Ele te ajuda, amém? Aí diz, para terminar, Ele diz assim, versículo 4: portanto, aquele que se humilhar, como esta, o que, gente? Como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, amém? Ele disse que aquele que quiser, também no outro versículo, ele disse que aquele que quiser ser o maior, sirva o menor, seja como o menor. Então, toda vez que você perceber alguma alteração em você, em alguma reação sua, alguma forma de pensar que está alterando quem você deveria ser, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa equilibrada, sem orgulho, sem maldade, e você percebe uma alteraçãozinha nos teus olhos, no teu pensamento, que te exalta, ali já é bom você orar. Meu Deus, está amarrado, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, amém, gente? Ele disse que aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar, não é os humilhados serão exaltados, tá? Porque os humilhados têm que se revoltar para mudar essa situação, mas o que se humilhar será exaltado. Compreendeu, sim ou não? Então ele diz mais: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, quando você vem à igreja, você se depara com o pastor, com os obreiros. E por que os obreiros, o pastor, ele tem que ser nascido de Deus? Ele tem que ser como uma criança, porque você está diante de alguém que é um embaixador, que é o representante do próprio Deus. E quando você senta aí para nos ouvir, quando você para nos ouvir, para ouvir o obreiro, o pastor, para receber oração, para recorrer a gente, ajuda, você está recorrendo ao próprio Deus. Não é o pastor que tem poder, não é o obreiro que tem poder, não é que ele é violento, não é que essa pessoa arrebenta, não, é Jesus. É Jesus que está ali, naquele corpo, usando essa pessoa, me usando o obreiro, usando o pastor, porque ele está no estado de uma criança, por isso ele é usado. Por isso a pessoa, você recebe oração, você é abençoado. Por isso que você recebe uma palavra e você é renovado. E você é salvo. Quem entendeu? Fique de pé, por favor.